O Ministério da Justiça decidiu estender a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro por mais 30 dias, até o fim de maio, em resposta ao pedido do governo estadual. Esta é a terceira vez que a presença é prolongada este ano, com o intuito de reforçar a segurança nas estradas federais do estado desde outubro de 2023. Com cerca de 300 agentes, a ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal visa combater a entrada de drogas e armas. A decisão vem em um momento de crise de segurança, com o governo federal investindo mais de 7 milhões em equipamentos e diárias. Até agora, a operação resultou na detenção de 1.096 pessoas e na apreensão de drogas, armas e dinheiro ilícito. Como é que você vê essa operação aí, Leandro Ferreira? Rapidinho, para todo mundo falar, vamos mais rapidinho cada um, beleza? Vai lá, Leandro. Combinado. A Justiça prorrogou a pedido do Estado, do governo do Estado. Né? Acho que essa informação é bastante relevante. A terceira prorrogação, a terceira vez por pedido do governo do Estado. Né? Então, me parece que a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro é, de fato, um problema que deprime na imagem do Rio de Janeiro no mundo todo. A gente está vendo as pessoas chegarem para o show da Madonna, o Rafael reclamando de furto de celular que está por vir, e está mesmo, né? E a gente não consegue solucionar os problemas de segurança do Rio de Janeiro. É uma pena, porque é o nosso principal cartão postal. Então, ainda bem que o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, atenderam ao pedido do governador Cláudio Castro e levaram para lá policiais da Força Nacional, que são policiais que compõem forças estaduais, né? E que chegam em situações de emergência dessa forma, mostrando que há, sim, muitos policiais que estão na elite da sua corporação e que precisam ser valorizados, inclusive com o pagamento de diárias para esses policiais para atuarem no Rio de Janeiro, que é de qualidade. Acho que vale a pena, né, olhar para tudo isso. Tem um custo que está sendo investido pelo governo federal, né, que são de milhões de reais, mas que certamente terá um resultado importante para o debate de segurança pública em si, né? E aí, Rafael Macris, agora vai parar de entrar droga e arma no Rio de Janeiro, então? Claro que não, né? Infelizmente, o governo estadual do Rio de Janeiro perdeu a guerra para o tráfico de drogas. Hoje em dia, a grande realidade é que o Rio de Janeiro é um narco-estado, assim como muitos outros estados pelo Brasil. A Bahia também é um outro exemplo. O crime organizado manda no estado. E a gente vê um esforço aí por parte do governo federal tentando colocar a Força Nacional em atuação lá. Infelizmente, a gente sabe que precisaria de muito mais coisa do que isso. O tráfico de drogas, ele está entranhado nas instituições aí do Rio de Janeiro. O crime organizado está entranhado na política, o crime organizado está entranhado na polícia, no judiciário. Infelizmente, o Rio de Janeiro perdeu a guerra para o tráfico. A gente está colocando aqui, o show da Madonna, vão ser milhares de celulares roubados, mas isso é só a ponta do iceberg. É tráfico de drogas todos os dias à luz do dia, infelizmente ninguém tem força para fazer nada. São assassinatos. Quem lembra do caso dos 3 médicos que foram brutalmente assassinados em um quiosque na Praia da Barra? Por conta de que confundiu com um miliciano. Como que pode a gente viver num país como esse? Que o cara ele tá sentado num quiosque na Praia da Barra da Tijuca, ele não está seguro em nenhum lugar do Rio de Janeiro. A Força Nacional resultou na detenção aqui, esse movimento de mais de 1.000 pessoas, apreensão de drogas, armas, dinheiro ilícito. Isso é muito pouco perto do que rola lá. Precisaria de uma reformulação completa no sistema de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O governo federal tem papel fundamental nisso. 7 milhões de reais é muito pouco a ser investido lá. A gente sabe que o governo cortou milhões e milhões de reais em investimento em segurança pública. Isso não pode acontecer. Segurança pública é coisa séria. Não adianta a gente fazer viagem para o Rio de Janeiro, a gente vê ministros aí do governo federal entrando nos morros lá, falando que é a coisa mais linda do mundo o Rio de Janeiro, porque não é. Não é aquela foto que o prefeito posta nas redes sociais, não é esse showzinho que vai ter aí, não. O Rio de Janeiro é um problema muito sério. A gente sabe que o governo federal está colocando a Força Nacional lá, está gerando resultado, mas infelizmente vai ser só enxugar gelo e esse problema não vai ser resolvido. Mônica Rosenberg.
realmente o Macris tem razão, o Rio de Janeiro está conflagrado lá, a guerra aberta entre milícia e tráfico, e isso é tão grave que a gente viu no caso Marielle, o chefe da polícia envolvido, assim, está totalmente permeando todos os níveis do Estado, isso é muito grave. É importante olhar o que aconteceu, por que ficou assim no Rio de Janeiro, mas mais do que isso, não é só o Rio de Janeiro. Eu sei que o Zagarino está se coçando para falar aqui, porque ele vive isso no dia a dia na Baixada Santista. Então, o que é? Porque está perto de Porto? Como é que isso acontece? E a situação está se replicando. Ele vai falar, é terrível o que está acontecendo aqui também. Precisamos olhar para essa situação toda e procurar caminhos de solução. Muito bom que a Força Nacional esteja lá. Na Baixada Santista, o governo Tarcísio está fazendo um trabalho lá bastante contestado, mas alguma coisa tem que acontecer. E o que está acontecendo hoje, tanto no Rio quanto no Guarujá, em Santos... Nós vimos no Guarujá, você vai falar, o prefeito que estava preso e voltou a ocupar o cargo. Essa corrupção desenfreada. Tem que olhar para como resolve, parar de apontar dedo e dizer quem é o culpado e começar a entender como é que vai resolver essa situação. Porque a presença da Força Nacional ajuda, mas não resolve. Zagarino. Mônica, eu não tenho como discordar de você. Até pelo fato de que, na semana passada, Koba, recentemente, São Paulo fez operações contra o crime organizado, a principal facção, o PCC, com dezenas de contratos com prefeituras e câmaras municipais. E aí, coaduna com o que o colega Macris estava dizendo. O crime organizado, ele está se inserindo dentro do Estado e vamos chegar ao ponto de, quem sabe, chegar na ideia de um narco-estado. Mas o Rio de Janeiro é um pouco pior. Então, se você, meu amigo, é fluminense, que é aquele cara que é nascido ali na capital do Rio de Janeiro, presta atenção no que eu vou dizer. Pensa e reflete muito bem o que você vai fazer com o teu voto nas eleições, porque é muito preocupante a questão da segurança. A Mônica pontuou, o Macris falou, é só o tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Não. É a milícia. E são, infelizmente, os políticos que acabam indo para o caminho da corrupção ou se inserindo no meio desse crime organizado. O Rio de Janeiro, ele tem potencial, não só turístico, mas um potencial para investir no empreendedorismo, para juntar toda aquela quantidade de pessoas que querem trabalhar. O Rio de Janeiro hoje, a quantidade de pessoas na rua, dá dó. Eu vou no Rio de Janeiro hoje, eu fico triste. Eu evito passear no Rio de Janeiro e eu tenho que ir por família lá. Então, é triste, é lamentável. Se você do Rio de Janeiro está assistindo, cara, reflete. Porque precisamos de pessoas com mais preparo, capacitação, ocupando os espaços no poder público, para que com o tempo... Aí aqui não é essa discussão, Koba. Não dá para solucionar o Rio de Janeiro em 30 dias, em 1 ano, em 2 anos, em um mandato de um governador, de um prefeito. A gente precisa de um esforço aqui do governo federal, que está enviando agentes, que está enviando dinheiro, do governador que foi lá, pediu ajuda, não tenho dinheiro, preciso de mais, mas principalmente das prefeituras, que tem papel fundamental na segurança pública. Muito prefeito diz que a segurança pública é responsabilidade do Estado, não faço nada. Será que você não consegue contratar, fazer uma parceria público-privada, investir em câmara de monitoramento, investir em inteligência artificial? Será que não é possível a gente conseguir integrar o trabalho das polícias municipais, que são os heróis da Guarda Municipal, com o trabalho da Polícia Civil, com o trabalho depois ostensivo da Polícia Militar? É possível, mas a gente, para isso, precisa ter pessoas que não tenham ligação com o crime organizado e tenham capacitação e coragem para conseguir fazer o que tem que ser feito. O Rio de Janeiro hoje vive uma situação lamentável e eu oro, eu ponho o Rio de Janeiro nas minhas orações, gente. Tem que orar muito pro Rio de Janeiro, hein, Leandro? Porque não é do dia para noite que a situação lá vai resolver, né? É uma questão que vem de tantos anos, décadas, né? E envolve a questão das facções criminosas, e diferentemente de São Paulo, que aqui a gente tem uma facção criminosa que é a que domina, né? Lá a gente tem algumas e elas brigam entre si, já começa a refletir negativamente para a população. Afora isso, a questão da milícia que dominou o Estado, os territórios. A gente tem algumas pesquisas que mostram assim, que a maior parte do território no Rio de Janeiro, quem comanda é o crime, seja pela facção, seja pela milícia. E o Estadão pontuou também, tem umas 2 semanas atrás, que a principal facção aqui do Estado de São Paulo, ela está agora buscando espaço no Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro virou terra sem lei. E aí, Leandro? Koba, eu acho que foi importante a pergunta que você fez, né, para os colegas a respeito de armas, né? Vai parar de entrar arma no Rio de Janeiro? Sim. Não precisa parar de entrar, as armas já estão lá, as que são usadas para cometer crime são propriedade do Estado, Koba. Tem arma que é do Exército que está na mão do bandido, tem a milícia utiliza o aparato do Estado para dominar esses territórios.
Então, eu concordo, precisa de uma reformulação do sistema de segurança, né? Eu acho que tudo tem a ver com um funcionamento sistêmico do Rio de Janeiro, né? E isso não pode ser deixado de lado, nessa visão não pode ser deixado de lado a precariedade em que vive a população do Rio de Janeiro nas favelas, nas comunidades, nos morros, né? Se a gente não conseguir melhorar a qualidade de vida nas favelas, nós teremos o crime organizado exercendo o papel de Estado, ofertando serviços, ofertando segurança, inclusive, né, mas exercendo uma dominação pela força sobre essa população, que isso sim atenta contra a liberdade, né, porque o monopólio do uso da força deveria ser do Estado e não das organizações paramilitares que estão lá. Então nós temos que melhorar a condição de vida dessas pessoas que estão nas comunidades do Rio de Janeiro, né, mas eu faço um apelo aqui, gente, não vamos jogar fora o Rio de Janeiro por causa das instituições falhas que eles têm. Né? Nós temos aqui que valorizar, é o nosso principal cartão postal, é parte da história desse país, né? Eu acho que todo brasileiro, né, por conta da televisão, por conta dos filmes, admira o Rio de Janeiro, quer ir ao Rio de Janeiro, quer conhecer a Mangueira, quer conhecer Copacabana, né? E nós não podemos deixar de lado. Eu não sei, Sérgio, você discorda disso? Leandro, eu discordo, Leandro. É mesmo. A tua visão está completamente deturbada. As pessoas, elas enxergam o Rio de Janeiro hoje como um lugar de caos, um lugar de insegurança. As pessoas têm medo de ir para o Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas têm admiração Leandro, pelo Rio de Janeiro. Eu tenho família no Rio de Janeiro. Quando eu tenho que ir para lá, eu vou, passo o dia e volto. De verdade, andar antigamente em Ipanema, Copacabana, a gente era um lugar agradável. Hoje em dia eu me sinto inseguro. E outra, eu tenho uma filha pequena. Você acha que eu vou andar na hora de Copacabana com minha filha aceitando... E olha que eu sou do Guarujá. Eu vou... É verdade. Chega a ser engraçado, porque assim, na minha cidade é perigoso, mas eu tenho mais medo do Rio de Janeiro do que da minha própria cidade. Eu tenho um filho pequeno também, eu vou bastante pro Rio, se quiser eu te recomendo uns lugares bons pra ir. Mas aí, então, você vai em lugar que é de gente rica. Eu não, eu vou em lugar que é de gente simples. Porque o Leandro vai em lugar de gente rica porque ele é rico, né? Bom, se a gente for entrar nessa discussão sobre riqueza no Brasil, a gente vai ter que fazer uma discussão sobre quem é atingido pelo imposto de renda, e aí não sei se vai ser bom. Rafa, você sabe que essas operações que a gente teve aqui em São Paulo, Operação Verão e Operação Escudo um pouco antes, muita gente disse que se não tivesse essa atuação tão firme da Secretaria de Segurança Pública, o caminho seria a Baixada Santista virar um novo Rio de Janeiro, dominado por facções criminosas, dominado pela criminalidade. Por isso essa reação tão enérgica da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, principalmente, com as Operações Verão, Operações Escudo que a gente teve aqui. Então é uma questão de prevenção, muito mais para além de combater a criminalidade, de manter a mensagem para a população de que ali há quem domine, que é o Estado constituído democraticamente. Tem esse detalhe. Só para dar mais uma informação para o Rafa poder comentar, ainda não localizaram, tem mais de uma semana que desapareceu um corpo de um soldado no Guarujá, um soldado da Polícia Militar. Ele foi sequestrado por marginais criminosos e o corpo desapareceu. Então, assim, Rafa, olha o nível da preocupação do morador da Baixada Santista. E outro dado também para te ajudar no comentário é que a aprovação do Tarcísio na Baixada Santista é acima de 70%. E a gente conversava sobre a questão da violência na nossa Baixada Santista, do domínio pelas facções criminosas, das operações da polícia aqui na Baixada Santista, vez que a gente comparava com a situação do Rio de Janeiro, lá onde a Força Nacional permanecerá por mais 30 dias no auxílio ao combate à entrada de drogas e armas e também às facções criminosas. Esta operação da Força Nacional no Rio de Janeiro, que já deixou mais de 1.000 pessoas presas, já prendeu a mais de 1.000 pessoas. Como é que é a comparação aqui com o nosso litoral de São Paulo, Rafael Macris? Bom, primeiro dar os parabéns aí pro governador Tarcísio e pro secretário Guilherme Derrite pela coragem que eles tiveram de bater de frente com o crime organizado na Baixada Santista. Ou isso era feito lá no Guarujá e nas adjacências, ou o crime organizado já estava praticamente dando as cartas naquele local. E para você ter uma noção se foi efetivo ou não, a gente vê um monte de gente falando, não, peraí, mas foi um movimento muito forte de policiamento ostensivo que foi feito lá, muitas mortes aconteceram, peraí, desce para o Guarujá, pergunta para as pessoas, e não falo para perguntar para as pessoas dos condomínios lá, que chegam em carros blindados, que têm os seus seguranças. Vai nas áreas carentes do Guarujá, vai nas favelas, pergunta para as pessoas de bem, que é a imensa maioria das favelas.
Pergunta para eles se eles gostaram ou não das operações que foram feitas lá no Guarujá pelo governo do estado de São Paulo. Pergunta para eles se hoje eles se sentem mais tranquilos ou alguns meses atrás, antes dessas operações, eles se sentiam mais tranquilos. Basta ir lá e perguntar para eles. É claro, a população, ela não quer olhar na esquina e ver um chefe de uma facção, um traficante de drogas, coordenando aquele ambiente. Ela quer ver uma viatura da polícia. Ela quer ver uma viatura da polícia. E puxando um pouco para o Rio de Janeiro, a gente tem um relato que a gente até discutiu aqui no Linha de Frente algumas semanas atrás, sobre a questão da proibição das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Muita gente não sabe disso, mas o Supremo Tribunal Federal proibiu as operações em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. E esse tema está até hoje duvidoso. A polícia relatou, inclusive, ao Conselho Nacional de Justiça a expansão do Comando Vermelho após essas restrições de operações nas favelas do Rio de Janeiro. Essa notícia, você me desculpa, mas ela não é verdadeira. Como que é? Tá ocorrendo operação policial do mesmo jeito. Não tá uma restrição do caramba, não foi. Esse relatório da Polícia do Rio de Janeiro, não foi. Que você mesmo disse aqui que está empenhado com crime, foi rechaçado pelo Conselho Nacional de Justiça porque as operações estão ocorrendo desde que com a devida justificativa. Elas estão ocorrendo, não está... O conceito de excepcionalidade é muito vago. Qual que é a excepcionalidade para poder ocorrer uma operação lá numa favela do Rio? Peraí, eles não consideram, então, uma excepcionalidade, então a polícia não pode subir na favela? Faça-me o favor, pergunte para as pessoas trabalhadoras da favela se elas se sentem mais seguras com um traficante na porta da sua casa ou com uma viatura de polícia. É só você perguntar para o trabalhador da favela. São mais de 1.700 lugares do Rio de Janeiro que estão sob domínio do crime. O Comando Vermelho lá está dando as cartas. Agora, você ter essa dificuldade do caramba para ter operação em favela com uma justificativa de lá atrás da pandemia... Nem na pandemia era justificável. Como que você vai proibir? Informação sobre o STF, que eu não sei o que tem essa história de tudo que vem do STF tem que se posicionar contra. Não é tudo que vem do STF, tem um monte de coisa que o STF faz que a gente avalia aqui, é tudo tecnicamente. A gente sabe o que é esse negócio de ficar falando mal do STF, a gente sabe de onde vem. De onde vem? Cobá, deixa eu só falar uma informação que coaduna aqui com a fala do colega do Macris. O morador da comunidade, quando tem essa abordagem da polícia, ele não fica mais seguro no momento, viu, Macris? Ele fica tenso, porque tem troca de tiro, é perigoso. Ele fica mais seguro se ele souber que a polícia vai conseguir tirar da comunidade o crime organizado e instaurar ali uma paz e um sossego. Durante as abordagens, aí sim, aí eu discordo de você, porque o morador da comunidade ele fica muito tenso, é uma tensão, é troca de tiros, é aquelas invasões, e a gente tem que apoiar e fortalecer o trabalho da Polícia Militar, mas o morador é quem mais sofre nessa na verdade. Então, tirar eles de lá e a polícia ocupar o espaço. O Estado tem que ocupar o espaço, porque quando o Estado não ocupa, aí, nesse caso, o crime organizado se instala. Então, para o Estado ocupar o espaço, o Estado tem que fazer a operação. Para o Estado ocupar o espaço, o Estado tem que fazer a operação. Não adianta estar lá os traficantes tomando conta de uma certa região, tomando conta da favela, não está tendo troca de tiros entre os traficantes, mas está tendo venda de drogas à luz do dia na frente das suas crianças. Eles estão tomando conta lá. Eles estão cuidando de tudo. Mas peraí, é os traficantes, mas não está tendo nenhuma troca de tiros, então está tudo bem? Tem que ter operação policial lá sim. Tá tendo operação. A pergunta que eu faço é a seguinte: se perguntar lá no comitê da facção criminosa, vocês querem que tenha operação policial ou não? A resposta vai ser qual? Se perguntar para o criminoso se quer que tenha ou não a operação criminosa, a resposta acho que é nítida, né, Mônica Rosenberg? Não ter operação policial atende ao interesse de quem? Mônica Rosenberg. Atende ao interesse do traficante, óbvio, e ao interesse da milícia, que é quem está se contrapondo a eles. Então, isso acaba fortalecendo os dois. Não faz o menor sentido isso. E eu espero, nesse caso, Macris, eu espero que o Leandro tenha razão e que as operações estejam acontecendo. Porque é incompreensível para um cidadão comum entender que há uma proibição da polícia entrar lá. Precisa entrar com força, precisa entrar com critério, dentro da lei, porém que se faça e que lembrando que a impunidade é a grande mãe de tudo isso, exatamente porque a polícia não se fez presente, porque os bandidos não eram presos, porque as cabeças dessas facções são facilmente substituíveis, então sai um, entra outro.
esse ciclo todo acaba fortalecendo um sistema que, como o Zaga falou, está fazendo mal para as pessoas que mais precisam, quem mora dentro das comunidades. A gente só precisa separar a questão aí daquela ideia inicial de se proibir as operações policiais teoricamente, supostamente infundadas no Rio de Janeiro, não é isso? Claro. Daquelas operações que aconteceram aqui em São Paulo, tem essa diferença básica. Mas eu acho que a gente vai ter uma diminuição das operações policiais aqui em São Paulo por essa pressão da querida Defensoria Pública de São Paulo pelo uso de câmeras nas fardas dos policiais. Porque eles foram até o STF, Leandro, e pressionando o governo de São Paulo para que tenha câmera na farda do policial em todas as operações, o que fez com que o governo se comprometesse com isso diante de tanta pressão. Só tem um detalhe, não tem câmera para todo mundo. Se não tem câmera para todo mundo, até porque não estava no orçamento, logo, não tendo câmera, não vai ter operação. Tem só essa continha básica para a gente fazer também. E aí? Como eu quero só registrar que toda vez que eu disser que querida Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu realmente acho isso, tá? Eu gosto muito da Defensoria, tenho muitos amigos lá que são uma referência para mim no trabalho de garantia e acesso à justiça que a população mais carente precisa e que está sempre vigilante em relação às violações de direitos humanos e outros direitos também. Então, dito isso, Koba, eu entendo que esse avanço que foi garantido pelo STF de que as operações devam contar com câmeras, né, é muito importante. Não há uma obrigatoriedade, mas o governo do estado tem que apresentar um plano para como incorporar procedimentos que façam com que a câmera esteja sempre presente nesse tipo de operação. Agora, o que eu tenho visto é a câmera exercendo um papel de garantia de justiça, não só para as pessoas que estão no contexto da operação, mas também fora. A gente viu o que aconteceu ali em relação ao herdeiro do Porsche, né? As pessoas, a gente sabe o que aconteceu naquele momento por causa da câmera. A gente viu o crime, né, que está sendo investigado da mãe do menino, né, por conta da câmera, né? A gente viu agora, nessa semana, né, um policial que foi baleado na perna e a câmera corporal do colega que atendeu aquele policial registrando a enorme competência. Uma coisa, não sei se vocês viram esse vídeo. Não, sensacional. Eu achei de uma competência a ação do colega do policial que foi baleado na perna, que assim, eu gostaria de ser atendido numa situação de emergência por um policial com aquela competência. É um negócio extraordinário. Controlaram a situação que estava ocorrendo de crime e ainda atenderam. Eu acho que esse tipo de coisa, as câmeras vão mostrar mais e mais o trabalho de bons policiais, né? E mesmo no caso das operações, quando teve na situação em que um soldado da rota, lá no Guarujá, né, Sérgio, estava utilizando uma câmera e tragicamente foi baleado e morreu na ação de um dos criminosos que estava sendo buscado ali, né? No mesmo dia, se identificou aquela pessoa que foi para outro estado e foi capturada graças à identificação possível pela câmera. Mas eu acho que a câmera, ao invés de mostrar a tragédia, vai mostrar atos heróicos, como a daquele soldado que atendeu o seu colega, né? E obviamente foi um tiro na perna, não tinha uma ameaça à vida, mas que certamente... Deixa a sua homenagem para a querida Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aos bons policiais que... Com a sinceridade que lhe é peculiar. Exato, aos bons policiais, né, que exercem seu trabalho, que seguem a cartilha que preserva direitos humanos, que está dentro do que a corporação institucionalmente tem o propósito de fazer, né? Aqueles que atendem os bairros mais nobres com procedimentos que deveriam ser estendidos também à periferia e aqueles que atendem situações de emergência, porque a polícia militar não é só a polícia ostensiva, é também a polícia que garante a segurança no trânsito, que é bom para todo mundo, e é a nossa corporação de bombeiros, né, que sem dúvida alguma, inclusive acho que nas praias, né, exerce o papel de salva-vidas, né, e Sim. todos nós temos muito orgulho deles. Só queria registrar que o Leandro conseguiu, na mesma manifestação, elogiar a querida Defensoria Pública e a querida Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você achou que eu não ia conseguir, né? Não, parabéns. Ô, Leandro, Koba, é importante ressaltar o seguinte: a câmera de monitoramento na polícia, muita gente discute ela como uma política pública baseada em dados e evidências, que reduz a taxa de mortalidade, só que os policiais, eles alegam o seguinte, Leandro, eles falam, quando a gente está gravando
a gente acaba muitas vezes sendo colocado numa situação de risco, eventual processo administrativo dentro da polícia ou até judicial. Por quê? Porque vai ficar muito subjetivo a questão do momento que ele tem que agir. Quando a gente autorizar as câmeras de monitoramento em todos os policiais, a gente também tem que ter uma legislação que seja forte para atender a defesa do policial, que garanta que ele possa atirar em pessoas que estejam colocando a vida daquele próprio policial em risco. Porque aquela história, o policial não pode atirar primeiro. O policial, na minha opinião, ele tem que atirar primeiro na pessoa que está portando uma arma, um fuzil, porque não é local. Então, se a gente depois chegar num momento que tem a câmera de monitoramento de todos os policiais, foi uma política pública, uma determinação, que a gente tem uma legislação que proteja esses heróis. É óbvio, Leandro, aqui ninguém está defendendo a execução. Não existe pena de morte no Brasil, mas existe pessoas que ganham um pouco para nos defender. Porque quando a gente corre risco, que nem o Marquinhos estava brincando com você, que vão roubar teu telefone, não sei o quê. Se roubarem, você liga para quem? Para a Polícia Militar. Então a gente tem que defender esses heróis. São heróis que colocam a vida em risco nessas operações, seja aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, que a gente discute muito pouco, mas é um dos estados que tem um índice de violência maior no país, lá no Nordeste, de onde você esteja nos assistindo. Policial militar tem que ser protegido no Brasil, gente. Os policiais militares são os heróis? Eu acho que a câmera, se a gente universalizar, ela vai mostrar mais e mais heróis. A câmera ela vai servir muito mais para mostrar o bom trabalho de policiais do que violações de direitos. Eu aposto nisso porque eu aposto nesses soldados que são mas você acha que isso tem que ser uma determinação da justiça? Não, se o governador Tarcísio se dispusesse a fazer o planejamento que precisa para incorporar as câmeras, não precisaria ter atuação da Defensoria mas e se ele, que foi eleito, e os parlamentares da Assembleia Legislativa, que foram eleitos também, entenderem que não é uma política pública? Você acha que cabe à Justiça determinar uma ação como essa, que inclusive mexe no orçamento, que depende de dinheiro público? E aí? Não determinou. Porque essa foi a manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo quando negou o pedido da querida Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Por isso é que foram ao STF. A determinação do ministro Barroso não é vinculante também por isso. Agora, aí cabe à sociedade julgar se quer conhecer mais e mais o trabalho de bons policiais que utilizam a câmera ou se quer atender a um pedido de uns poucos que não desejam a câmera, né, e argumentam com o orçamento em relação a isso. As câmeras, gente, elas se pagam porque são um investimento na vida das pessoas. As câmeras demandariam, segundo as informações, de 300 milhões a 1 bilhão de reais. A gente está falando sobre muitas câmeras. Quanto é o orçamento do Estado de São Paulo? Quanto é o orçamento do Estado de São Paulo? Eu não sei, mas eu sei que o orçamento do Estado de São Paulo para esse ano de 2024 foi feito no ano passado. Sim. Então tem que combinar com a Assembleia Legislativa, com quem faz a proposta do orçamento. Não dá para, de repente, chegar que alguém da Justiça que seja e fala, compra tantas câmeras aí, sem previsão orçamentária, né? Até porque isso seria uma interferência de um poder no outro, poder judiciário no poder executivo. Mônica Rosenberg. Mas essa discussão não está acontecendo hoje. Hoje não está sendo discutido quais podem ser as fontes de financiamento, como é que viabiliza, se começa a implementar a partir então de janeiro, no novo orçamento. Isso. A discussão continua sendo emotiva, emocional, polarizada e, novamente, estamos esquecendo exatamente o que foi comentado já aqui. Qual vai ser o uso dessas imagens? A discussão do interesse de ter as imagens não tem que acontecer, porque a imagem preserva a verdade. A imagem vai mostrar, seja que eles são heróis, seja vai identificar os culpados. O problema é o eventual uso errado dessas imagens por esses grupos aí de direitos humanos, pelos grupos que a gente tanto teme, que vão usar talvez essas imagens, os malvadões dos direitos humanos vão usar essas imagens para punir policiais que não deveriam ser punidos. Então, o culpado disso não é a imagem, o culpado é quem vai estar talvez acusando esses policiais usando as imagens, é que precisa entender que o caminho não é esse. A imagem, a transparência, gente, não precisa sempre ser pública. Tem que diferenciar. Uma coisa pode ser transparente, ou seja, alguém pode acessar esta imagem, dentro de um processo nós vamos ter acesso, não significa que tem que estar na internet para todo mundo ver. Então você preserva o policial, a imagem está ali para ser consultada quando houver necessidade, mas não para ser usada contra o policial e principalmente não para inibir a atuação dele na hora H. Deixa eu dar um exemplo só, Macris. Lá no Guarujá aconteceu, dentro dessa operação, uma abordagem policial. O abordado, ele tentou se evadir, pegar a arma do policial. O que o outro policial, o colega, fez? Deu um tiro nele. E aí ele foi internado e veio a óbito. A gente tem que parabenizar a atuação do policial militar que deu um tiro no cidadão que estava ali com uma passagem criminal extensa, que
tentando pegar uma arma de um policial. O que ele ia fazer com aquela arma? Fazer carinho no policial, porque ele não ia, ele ia atirar contra a vida do policial. Então, o policial que matou ele... Não, mas a gente precisa... O policial não tem mais fé pública? Não, fé pública não é reconhecido pelo... Mas a gente precisa acreditar. A boa-fé se presume. A má-fé que se comprova o contrário. Se tivesse a câmera, tinha resolvido. Não, então é por isso que eu lembrei desse caso. Eu até torceria para que tivesse a câmera, para proteger e bater palma pela atuação do policial militar, por derrubar ali o meliante que poderia colocar em risco a vida dele e do seu colega. Só porque você mencionou... O Macris precisa falar também. Mas só porque você mencionou estudos e tal, os mesmos estudos que mostram queda na mortalidade na ação da polícia que utiliza a câmera, mostra também um maior número de apreensão de drogas, um maior número de apreensão de armas, uma melhor atuação, inclusive no trânsito. Então, esses estudos, eles ganham notoriedade por conta da questão da mortalidade, mas eles têm a ver também com valorizar o todo da ação